Oiê, povo de papai, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meus queridos, essa semana temos mais um conteúdo. E não é diferente da semana passada. Este conteúdo será da lição de jovens do terceiro trimestre, que tem como tema Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Esta semana estaremos estudando a lição de número 9. Será realizada esta lição no dia 27 de agosto de 2023 nas igrejas aí evangélicas, Assembleia de Deus. Temos aqui uma foto de dois homens de costa e um com a mão no ombro do outro. E tem como o título, Conselhos de Paulo a Timóteo. Estamos estudando a carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta, né? Então, vamos ver aqui. O nosso texto principal diz assim: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. 1 Timóteo 5:21. Resumo da lição. O líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o levem a favoritismo. Vejam que esta semana, teremos aí assuntos importantíssimos. Antes de ir para a leitura semanal, quero me apresentar para você que ainda não me conhece. E quem já me conhece, vou estar aqui me apresentando mais uma vez. Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor presidente, Damião Santos. E o Toledo aqui, gente, é Minas Gerais, sul de Minas. Vamos agora para a nossa leitura semanal. Segunda-feira, 1 Timóteo 5:22. Conselhos em relação às atitudes. Terça, 1 Timóteo 5:23. Conselhos em relação à saúde. Quarta, 1 Timóteo 1:2. O amor de um pai na fé. Quinta-feira, 1 Timóteo 4:16. Conselhos em relação ao cuidado de si mesmo. Sexta-feira, 1 Timóteo 6:20. Conselhos para guardar a fé. E sábado, 2 Timóteo 2:1. Conselhos para fortificar na graça. Nós estamos estudando sobre esta carta a Timóteo, que Paulo escreveu. E é bem interessante que quem está estudando esta lição desse trimestre, é muito bom. Você está aprendendo mais sobre o livro de Timóteo, Primeiro e segunda carta a Timóteo. Para que não fiquemos só estudando a lição, é interessante estarmos estudando também o livro, lendo todo o livro, E aí nós vamos crescendo mais ainda em conhecimento. Para quem é leitor da Bíblia, sabe que o livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo, tem 6 capítulos, não é assim? E o segundo Timóteo, gente, a carta do segundo Timóteo, tem apenas 4 capítulos. São, assim, livros importantes para quem não gosta muito de ler. Está lendo primeiro os livros menorzinhos da Bíblia, Vai lá em Judas. Mesmo que você não entenda nada, mas vai lendo, vai praticando a leitura. E assim, quando você pratica a leitura, você vai entendendo depois melhor a Bíblia. E lembrando que quanto mais estuda a Santa Palavra do Senhor, mais aprendemos. Nós temos aqui 3 objetivos nesta lição. Primeiro, compreender qual deveria ser o julgamento dos presbíteros. Segundo, mostrar como deve ser a designação de líderes. E terceiro, explicar por que Paulo aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho na água. Temos aqui a interação e a orientação pedagógica para professores. Texto bíblico, que sempre tem um texto bíblico lido em sala de aula, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, dos versos 21 ao 25. Temos a introdução abaixo que diz: a lição de hoje conclui o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estudaremos a respeito da responsabilidade pastoral, de escolha dos presbíteros e da disciplina a eles aplicada. O apóstolo volta a advertir ao jovem pastor acerca da indispensável cautela para a ordenança desses líderes, apontando para a necessidade de um tempo de observação para conhecer eventuais pecados do candidato.
assim como para a ciência inequívoca de suas boas qualificações. Em um tempo em que impera a cultura da pressa, fruto da profunda ansiedade que insiste em afetar a todos nós, é salutar considerar o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos ser moderados e esperar sempre o tempo de Deus para tudo. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, você vai encontrar falando sobre que existe tempo para tudo. O nosso primeiro tópico diz assim: o julgamento dos presbíteros. Primeiro subtópico: sem prejulgamento ou parcialidade. Vemos aqui que só pelo nosso texto principal, Paulo já deixou aqui uma responsabilidade para Timóteo diante de Deus, de Jesus e dos anjos, né? Ele diz assim, ó, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Por ele ser um jovem, né? Vamos dizer assim, um jovem pastor que estava tomando conta de uma igreja, Paulo teve esse cuidado de estar escrevendo conselhos para Timóteo. E ele estava dizendo a Timóteo que tivesse cuidado, né? Que ele nunca resolvesse as coisas com parcialidade. E nós vivemos em um mundo, eu acredito que esse mundo já é assim desde sempre, né? Mas estamos falando de hoje porque estamos hoje neste tempo em que, se não tivermos cuidado, as coisas são resolvidas por parcialidade, né? Não podemos estar resolvendo aí as coisas achando que é certo, ou não podemos estar tomando partido porque A ou B é nosso amigo, ou deixa de ser. Mas a palavra do Senhor aqui, ela nos ensina, gente, se nós fizéssemos como a palavra do Senhor nos ensina, eu acredito que teria menos problema no mundo. Se você estudar ela, você vai ver que o que o Senhor nos pede são coisas simples, porém, não é tão fácil de ser aplicada, né? E quando ele fala para ter esse cuidado de parcialidade, é porque nós temos que ter cuidado, porque se nós estivermos cuidando de algum grupo, vou falar até assim, um grupo pequeno. Ali fazemos amizade com algumas pessoas e temos que ter o cuidado de que a obra do Senhor não é que ela é feita por pessoas perfeitas, não é isso. Somos imperfeitos, porém tem pessoas que elas evitam estar fazendo coisas erradas mais que outras, entende? Tem pessoas que têm o cuidado para estar ali de acordo com a doutrina, estuda a santa palavra do Senhor. Ela procura fazer de acordo com o que o Senhor pede. Se ela faz parte de uma denominação, ela está ali sempre estudando as regras daquela denominação. Tem as regras humanas, mas tem também os princípios que são do Senhor Jesus, que não muda de forma alguma. Deus deixou os princípios que têm que ser cumpridos. As regras são as normas das denominações às quais fazemos parte. Se eu decido fazer parte da Igreja Assembleia de Deus, eu preciso estudar como é que esta denominação foi formada, quais as regras que eu preciso cumprir fora os princípios que estão na Bíblia. Se eu cumpro tudo bonitinho, tudo certinho, por mais que eu não seja amiga, vamos dizer assim, deixa eu colocar assim para não ficar saindo fora do ângulo, por mais que eu não tenha esta amizade com os líderes, com o pastor da igreja, ele vai olhar para mim, para o meu testemunho e vai me escolher, vai me chamar para fazer algo, porque Deus vai colocar no coração dele para que ele venha me chamar. Não por amizade, não por gostar da pessoa ou não, porque os líderes, os pastores, ele tem que ter esta sensibilidade espiritual para estar atento, observando quais as pessoas que Deus quer que escolha para alguma função na casa do Senhor. Porém, nós vemos aqui na introdução que estamos vivendo, né, um mundo de profunda aqui, ó. Estamos vivendo em um tempo em que impera a cultura da pressa, da profunda ansiedade que insiste em afetar a todos nós. A pressa. Nós temos aqui uma organização e tem uma certa área que está precisando de alguém para estar fazendo aquela função.
Só que estamos vivendo, né, no tempo, vamos dizer assim, do macarrão instantâneo, né? Fast food, as coisas muito rápidas, né? E nós vemos que o macarrão instantâneo, 3 minutinhos ele tá pronto. É o que vem na embalagem, 3 minutinhos. E o fast food também, né? Pediu, chegou. Se nós formos fazer um macarrão normal do dia a dia, nós vamos ver que ele vai demorar mais que 3 minutos. Porém, nós não temos tempo a perder. E temos que ter esse cuidado, porque na obra do Senhor, quando isso acontece, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para perguntar a Deus quem Ele quer, eu não tenho tempo para ver quem são as pessoas que o Senhor quer que esteja fazendo essa obra, pode acontecer muitos escândalos e muitas coisas pelas quais poderiam ser evitadas com um pouquinho de paciência. Eu sou do tipo de pessoa que pensa assim: você tem uma denominação, organiza ela, estrutura. Quando você conhecer bem as pessoas ali, você vai colocando as funções. É necessário abrir mais um tempo? É necessário abrir mais algum trabalho? Aí, sendo a igreja estruturada, aquela outra que nós vamos abrir não vai trazer problema para nós. Sabemos que um ou outro sempre acontece, mas eu estou falando problemas sérios, entende, gente? Então é assim, nós temos que estar orando: Senhor, quem o Senhor quer colocar na frente de um grupo de jovens, numa escola bíblica, na frente das irmãs, do grupo das irmãs, do círculo de oração e sucessivamente. E aqui Paulo estava dizendo justamente isso a Timóteo, ó, sem julgamento ou parcialidade. Esse primeiro subtópico vai estar dizendo assim, ó: Timóteo tinha a missão de observar a conduta dos presbíteros e fazer o devido juízo para honra ou para repreensão. Para isso, Paulo responsabilizou solenemente, conjuro-te, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. O juízo deveria ser exercido sem prevenção, isto é, sem pré-julgamento ou motivações subjetivas que o inclinasse previamente a favor ou contra alguém. Timóteo deveria ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o levassem ao favoritismo. Paulo lembra de que estava diante de Deus, o juiz de toda a terra, do Senhor Jesus, perante que todos deveremos comparecer, e dos anjos de Deus que participarão do juízo final. Então era isso que ele estava dizendo: não escolha pessoas por amizade, ou não deixe de colocar alguém porque você não gosta daquela pessoa. Ele dizia: tenha o cuidado de ver o comportamento e se a pessoa está apta para estar fazendo esta função. Aí vem aqui a honra devida. Neste subtópico vai estar falando que tinha alguns presbíteros, que os presbíteros eles foram chamados por Deus para ensinar a palavra do Senhor também. Então, eles têm que estar ensinando, têm que estar preparados na palavra. E tinha presbíteros que não estavam preparados para isso. Então, ele disse que era para ter a honra devida. As pessoas que estivessem enquadradas corretamente, fazendo certinho o que Deus queria que eles fizessem, então, eles tinham que receber por este trabalho. E ele pegou as palavras de Jesus que diz: digno é o obreiro do seu salário. E também ele falou aqui em um versículo que diz assim, deixa eu ver aqui, isto incluía a remuneração pelo trabalho, como está explícito no versículo 18, no qual Paulo usa a figura do boi que debulha, citado no Antigo Testamento. Então, isso que ele estava dizendo. Se aquele obreiro foi chamado para fazer a obra do Senhor e ali ele se dedicava ao ensino e à pregação da palavra, então ele sim ele devia ser honrado por isso. E na nossa igreja nós sabemos que existem pessoas que recebem por este trabalho. Muitos aí julgam o que quiserem julgar, mas eu acho super justo, porque as pessoas elas deixam a vida dela para se dedicar à obra do Senhor, ao ensino da palavra, a cuidar de um rebanho. Eu sou a favor dessas pessoas receberem. É igual um trabalho em uma empresa.
Do mesmo jeito que existem líderes lá dentro e são bem remunerados, né? Eles recebem até, né, um valor legal. Então, o pastor também da igreja, ele tem que receber porque ele está se dedicando, está se doando a este trabalho. Aí vem o terceiro subtópico que diz assim, a repreensão devida. Paulo também disse a Timóteo que, olha, Timóteo, o tratamento justo aos presbíteros impõe ao mesmo tempo a repreensão para os que pecassem. Eu vou explicar mais ou menos aqui como está escrito para você entender. O que é que Paulo estava explicando a Timóteo? Que se algum presbítero pecasse, um pecado, né, aí, aqueles pecados que está aí bem na cara da gente, um adultério e qualquer outra coisa, eles deveriam ser repreendidos diante de todos. Por que Paulo disse isso? Paulo queria evitar que essas pessoas fossem chamadas, digamos assim, às escondidas para corrigir, que muitos vão defender esta tese, mas estamos aqui falando da palavra de Deus e não para discutir, né? Então ele dizia assim, se a pessoa for repreendida na frente dos outros presbíteros, diante das pessoas, ele vai deixar o erro. Ele estava dizendo que existem pecados que estão às claras, que é alguém que pode pegar algum dinheiro, alguém que pode se prostituir, etc. Mas também tem alguns pecados que eles estão por dentro da gente, que pode ser um orgulho, que pode ser uma soberba, e por aí vai, vocês entendem? Esses que estavam à vista, então deveria ser chamados diante de todos, mostrando para aqueles outros presbíteros que não cometessem o mesmo erro. Então, eles vendo o que aquele colega deles estavam sendo expostos, eles não iam fazer. E se nós olharmos, nós vamos entender realmente o que era que Paulo queria dizer. Tem uma pessoa que, infelizmente, ela não pode estar ali trabalhando com um certo valor, porque dinheiro é uma coisa séria. E dependendo da pessoa, dependendo do que ela está passando, ou dependendo da pessoa estar acostumada, ela vai sempre estar ali pegando aquele dinheirinho, né? Sabemos que existem essas coisas. O que é que Paulo estava querendo dizer? Se ele repreendesse essa pessoa na frente de todos, esta pessoa ia se sentir o que também? Ela ia se sentir, constrangido, e ele também ia ter aquela ajuda para não estar mais fazendo aquilo, porque ele dizia, não vou querer passar por isso novamente. E se ele tivesse chamado essa pessoa só os dois, essa pessoa poderia estar caindo no mesmo erro, porque a palavra do Senhor, ela é assim, ela não esconde o pecado de ninguém. A verdade, ela não é bonita, né? Nós sabemos que a mentira sim é que vem enfeitadinha e etc. Mas com o Senhor Jesus, a palavra dele, quando vem para a correção, ela vem realmente para nos purificar, para nos lavar e tirar aquele erro da gente. O Senhor, ele não pega e varre o lixo para debaixo do tapete. Ele limpa a casa. A palavra do Senhor, ela nunca vem, a correção, ela nunca vem para nos derrubar, para nos destruir. Ela vem para nos instruir, ela vem para nos ajudar a crescer espiritualmente, crescer como pessoas e chegarmos no céu, que é o que o Senhor tem para nós. Mas muitas vezes ela é mal interpretada. É porque a pessoa foi exposta, é porque a pessoa foi isso. Não, gente, vamos deixar de mimimi. Se nós não queremos passar por certos constrangimentos, é só obedecer a palavra do Senhor. Se caso acontecer de cair em algum erro, se arrepende. E a palavra do Senhor diz assim, confessa o pecado e deixa. É simples. A correção, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos ajudar a crescer. Amém? Ela vem para nos levantar, vem para nos limpar e nos purificar. Aí vem o caráter público, que era justamente isso que ele estava dizendo. A repreensão ao presbítero deveria ser feita de forma pública. Não se poderia abafar o caso ou tratá-lo reservadamente, evitando que se tornasse público. Pelo contrário, a expressão na presença de todos não deixa dúvida de que não havia espaço para acobertamento de pecados.
Jesus. E aí vai, ó, acobertar pecados sob a alegação de proteger a imagem do faltoso, além de não contribuir para a sua verdadeira recuperação espiritual, serve para enfraquecer o temor do corpo eclesiástico, criando um círculo vicioso de pecados e escândalos. Repreendendo a presença de todos, o presbítero que pecasse levaria os outros a terem temor. Entenderam? Vamos agora para o nosso segundo tópico, que diz assim: a designação de líderes, sem precipitação. Aqui, Paulo vai explicar para Timóteo: não se apresse, tenha paciência, tenha calma. Porque, com certeza, se Paulo mandou esta advertência na carta, é porque talvez Timóteo tivesse ali, né? Escolhendo pessoas para ser líderes, e essas pessoas estivessem trazendo escândalos. Então ele falou isso, ó, tenha cuidado, né? Tenha cuidado, porque, ó, vivemos em uma sociedade na qual tem imperado a cultura da pressa, a chamada sociedade fast food, cheia de ansiedade, estresse e depressão. Você já deve ter ouvido falar da síndrome do pensamento acelerado, que alguns especialistas afirmam estar atingindo mais de 80% da população. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos envolvidos nesse turbilhão de inquietação mundial. Eu vou dar um exemplo para você num grupo de jovens. Tem ali um grupo pequeno, e esse grupo de jovens ali está precisando de uma regente, de uma secretária, de uma tesoureira, ou tesoureiro, ou regente, né? Estou dizendo assim, mas serve para os dois, homem e mulher. Mas eu tô precipitado, quero muito que aquele grupo forme aquela organização ali, tudo certinho. Aí eu vou chamar uma pessoa que ela não dá bom testemunho, a pessoa nas redes sociais posta o que não vive na igreja, porque a coisa mais fácil que existe é você ser crente. Crente não, vamos dizer assim, ser servo na igreja. Ali você está trajado do jeito que a sua igreja permite. Ali você não vai estar falando palavras que não deve. O melhor e mais fácil lugar de se dizer que é servo de Deus é na igreja. Mas no dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, no meio da família, como é que nós estamos nos comportando? Aí essas pessoas postam uma foto bem bonita, ou está ali bem trajado na igreja, ou está ali fazendo as coisas bem certinhas na igreja e fora. Compra e paga. Fala a verdade. É assim, você tá entendendo? Vai ficar ali, esse grupo vai dar certo? Esse grupo vai para frente? Vai desmotivar os outros componentes, porque quando eles verem as pessoas que estão sendo escolhidas para fazer tal obra, eles vão dizer, adianta eu estar fazendo aqui o que é sério, isso aqui estão fazendo de todo jeito, estão na frente. Não é que nós devemos olhar para as pessoas, não é isso. Mas o mau testemunho não dá certo. Nem empresa, nem lugar nenhum. Nenhuma empresa, o que é que as pessoas fazem? Tira aquelas que dão trabalho. Na obra do Senhor nós não tiramos. Simplesmente a igreja deixa aquela pessoa ali aprendendo até ela decidir que quer cumprir as normas daquela denominação. Aí tem pecados evidentes, veja só, que podem ser observados com mais facilidade na vida de um candidato a líder espiritual. Todavia o apóstolo adverte a Timóteo de que alguns pecados somente se manifestem ao longo do tempo, daí a necessidade de espelho e análise de conduta. Aí é justamente o que ele está dizendo, ó, tem uns pecados aqui que podemos chamar de flagrantes. Outros, contudo, costumam ficar escondidos e até disfarçados em comportamentos aparentemente sadios, que são pecados menos patentes, como o orgulho, a soberba, a rebeldia, que geralmente só se vê com o tempo diante de situações específicas às quais a pessoa é submetida. Também serão julgados pelo Senhor. Aí vem aqui as boas obras, né? Que ele também dizia assim, ó, cuidado, Timóteo, quando você vê uma pessoa. Tem pessoas que ela já mostra o caráter dela, ela já mostra que ela é problemática, mas tem uns que são muito bonzinhos, que eles ali estão sempre ajudando, sempre estão disponíveis, mas no final das contas, as boas obras, elas estão por fora, que é o que é mais fácil da gente ver.
são as boas obras, né? Mas por dentro, como é que essa pessoa se comporta? Como é que ela é? Então, por isso, é preciso esperar com paciência para que os verdadeiros frutos apareçam, sejam bons e sejam maus. Ele diz isso aqui nesse terceiro subtópico. Não se engane com as boas obras. Aí vem aqui um pouco de vinho. A questão da abstinência, ele vai estar falando. Eu vou até ler aqui rapidinho para vocês. Paulo recomenda a Timóteo que não bebesse somente água, mas que usasse um pouco de vinho. Alguns eruditos veem neste versículo certo embaraço para o entendimento vigente em nossas igrejas, de abstinência total de vinho ou de quaisquer bebidas alcoólicas. Por outro lado, alguns intérpretes consideram que a referência do apóstolo seria ao vinho não fermentado ou não embriagante. A dificuldade apontada pelos eruditos é apenas aparente, porque o texto é absolutamente claro quanto ao propósito do uso do vinho, que era medicinal e não embriagante. Assim, se fermentado ou não, não há, na recomendação de Paulo, a mínima margem para se interpretar o sancionamento do uso do vinho para fins embriagantes. O exame da motivação resolve a equação. Aí aqui ele está dizendo que acredita-se que Timóteo tinha um problema estomacal, com certeza, por falta de água, que eles não bebiam muita água em Éfeso. Então ele mandou ele ter cuidado, ele disse, coloca um pouquinho de vinho na água e tal, e ali foi. E explicou, porém está dizendo que não era para se embriagar, era algo medicinal. Então tem pessoas aí que vai dizer que pode tomar vinho, e tem aqueles que vai dizer que não, e eu estou aqui para falar a palavra de Deus, você é inteligente para entender. Aí no segundo subtópico vai falar do mal que o vinho traz para as pessoas. O vinho embriaga, né? São diversos os textos bíblicos que apontam para os perigos do vinho, razão que bem fazemos em nos manter longe dele, assim como de qualquer bebida embriagante. Provérbios 20 e verso 1 diz, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como já afirmamos na lição anterior, não são poucos os exemplos de terríveis tragédias na vida de pessoas que escolhem relativizar essas recomendações. Em Jeremias 35, do 6 ao 19, temos o belíssimo exemplo dos recabitas. Eles se mostraram zelosos pelo ensino de seu pai Jonadab, filho de Recabe, abstendo-se totalmente de vinho e foram honrados por Deus. Então vemos também que aquelas pessoas que se embriagam, quantos acidentes acontecem, passam por vergonhas e etc e tal, né? Todo mundo já sabe, não vamos entrar neste assunto. Estude a lição e viva esta verdade. Aí vem as enfermidades de Timóteo, que Timóteo ele começara a ter distúrbios drásticos, provavelmente devido ao teor de metais alcalinos, como o lítio, o sódio e o potássio na água em Éfeso. Paulo, portanto, declara que ele devia usar um pouco de vinho com aquela água para neutralizar os efeitos daninhos da alcalinidade. Mas Paulo menciona também frequentemente enfermidades de forma indeterminada. Talvez fossem efeitos colaterais decorrentes do problema estomacal, o que indica que Timóteo tinha uma certa debilidade em sua saúde. Aí vai estar falando aqui também. Temos aqui um pense que diz assim, o caminho da obediência é o que realmente agrada a Deus. E o ponto importante, Deus valoriza não apenas o trabalho do obreiro, mas a pessoa em todos os aspectos. Isso é o que Deus se agrada, obediência. E a obediência eu vou falar para vocês. Independente do que eu acho, ou independente do que eu quero, se eu sou uma pessoa obediente, se na minha igreja o pastor diz assim, a partir de hoje não pode usar a havaiana. Gente, eu decidi viver a vida para Cristo e eu decidi fazer parte daquela igreja, daquela denominação. Por que eu vou estar fazendo briga, gente? Por que eu vou fazer outra coisa? Tem tantas denominações para você escolher qual você quer. Mas eu digo uma coisa para você, o céu é só um. Denominações você vai encontrar várias, mas o céu para entrar lá é só um. E para entrar lá você precisa cumprir princípios e obediência.
Ah, mas isso pode. Isso não é pecado. Mas a partir do momento que a sua denominação tem uma regra e você descumpre, você está desobedecendo, o pecado da desobediência. Às vezes não é nem aquilo ali que você disse que realmente não é pecado, mas por você desobedecer é pecado. Na minha casa tem as regras. Eu tenho 3 filhos e eu ensino meus filhos. Então, se eles desobedecem, na casa do Beltrano, da Doquinha, da fulana e etc, pode ser que possa fazer, mas na minha não pode. Então, diante de Deus, o meu filho está desobedecendo uma ordem que eu dei ou que o pai deu para eles. Não importa a casa do meu vizinho, mas a mãe do meu colega, da minha colega deixa, mas as regras estão lá. Na nossa casa, a regra é essa. É fácil, meus queridos, entender. Se você faz parte desta denominação, que você vai até ela, não fique olhando para a casa do vizinho, o que pode ir lá e o que deixa de poder. O importante é o que pode na sua casa e o que você tem que cumprir lá. Não é simples? Mas nós temos essa, vamos acabar com isso. Você escolheu servir a Deus nesta organização, nesta denominação, obedeça. Não vá dar de frente, brigar com pastor, com líder, com pastora, com líderes, com dirigentes, professora da escola bíblica. Obedeça. Porque aqui está falando da obediência. Olha a conclusão. Concluímos essa lição com essa nota de afetuosidade que havia entre Paulo e Timóteo. Um jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo como filho ao pai. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos de sua fé. Foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu. Que o Senhor continue levantando Paulos e Timóteos para o bem de sua igreja. Olha o que está dizendo Timóteo, ele obedeceu. Ele foi fiel em todas as missões que recebeu. Então, o Senhor conta conosco para nós também sermos iguais a Timóteo, fiéis, obedientes à palavra do Senhor e aos nossos líderes. Amém, meus queridos e minhas queridas? Semana que vem estaremos falando sobre a lição de número 10, que será realizada no dia 3 de setembro. A segunda carta a Timóteo, ó. Paulo mandou mais uma carta para Timóteo. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha aprendido bastante. Você jovem que ainda não está indo na escola bíblica dominical, te convido a você ir. Se você pode, é claro. Se você tem um desejo, é claro. Ninguém manda em ninguém, mas é só um convite, né? Convido você também a evangelizar compartilhando esse vídeo com alguém. Que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, tua família, teu ministério. E que você e eu sejamos pessoas como foi Timóteo, né? Pessoas que vêm a somar no reino de Deus. E que não sejamos pessoas que venhamos a dar trabalho na obra do Senhor. Que nós trabalhemos e não que nós venha dar trabalho. Amém? Deus abençoe todos vocês. Até a semana que vem, se papai não voltar. Ou melhor, se papai não mandar Jesus voltar, não é isso? Deus abençoe. Cheio no coração. Continua lendo a Bíblia e vivendo esta verdade. Deus abençoe.